Fala Dev, Robson aqui e seja muito bem-vindo a mais um episódio do PHP Tips. Hoje, atendendo a diversos pedidos, a gente vai aprender a trabalhar com o DOM PDF, que é um componente aí que vai nos ajudar a manipular HTML e transformar ou converter esse HTML para arquivos PDF. Assim você pode gerar relatórios, imprimir certificados, documentos, enfim, aquilo que você consegue montar no HTML, você vai conseguir exportar para um arquivo PDF e isso nos dá aí uma gama de possibilidades incrível e uma forma muito mais tranquila de trabalhar com esse tipo de arquivo, certo? Então, vamos para a prática logo? Eu estou aqui já com a minha ideia aberta, com o Composer parametrizado como sempre, e se tu não sabe como chegar até aqui, aqui na descrição do vídeo tem o link para o episódio 1, onde eu ensino passo a passo da parametrização e para te aprender mais sobre o gerenciador de dependências. Show? Bom, convertendo HTML para PDF com o PHP e DOM PDF é o nome do nosso componente. Eu tenho aqui já o Data Layer, que a gente vai fazer os exemplos aqui trazendo os dados do banco para gerar alguns relatórios, algumas visualizações, exemplos diferentes, tá? Depois eu tenho também aqui o DOM PDF / DOM PDF, versões 1.1.3 do Data Layer, 0.8.3 o nosso DOM PDF, os componentes já estão instalados abaixo. Você percebe que tem mais componentes, inclusive aqui, mas isso porque eles são dependências do DOM PDF. Então, o Composer faz todo o trabalho para a gente. Já posso fechar essa parada aqui. Vou fechar também aqui o Composer.json. Eu tenho um config no nosso autoload também, que está fazendo a parametrização do banco de dados lá do Data Layer. Se tu não sabe como utilizar esse componente, depois que tu terminar aqui essa aula, tu pode ir na playlist do PHP Tips e tem um episódio sobre abstração de banco de dados. Lá eu mostro passo a passo também da conexão, como criar os modelos e tudo mais. E falando em modelos, a gente tem também aqui, ó, dentro da Source Models, um modelo de usuário para a gente poder listar os usuários ali e montar os nossos exemplos. Show de bola? Essa é a nossa estrutura inicial. Eu tenho mais alguns arquivos aqui também, dentro da pasta Contents, que são HTMLs que eu montei para a gente poder manipular através do cache, gerar nossos PDFs, que são mais de exemplo mesmo, não é obrigatório, porque dentro da tua arquitetura, obviamente, tu vai montar o teu HTML para converter em PDF. Mas eu deixei aqui já para a gente ver exemplos de utilização de imagem, paginação, cabeçário e tudo mais, para ter um exemplo completo de como gerar o nosso PDF. Show? Vamos começar a trabalhar então? Eu vou acessar aqui, ó, a pasta ep14,n, um novo arquivo de PHP, ele vai ser o nosso index.php, e aqui a gente vai começar os nossos trabalhos. Require, vou pegar aqui o underline dir, ponto para concatenar, pegamos a vendor e a gente vai pegar lá o autoload para poder incluir as nossas classes, tá? Próximo passo é a gente entender um pouco mais sobre o nosso componente. Eu vou acessar aqui no navegador mais uma vez e lá no nosso packages.org eu vou digitar PDF aqui na consulta. Você vai ver que é o primeiro componente aqui, tem mais de 15 milhões de download aí, então é um componente bem utilizado, tá? Acessei ele, você vê que a gente tem aqui a documentação, todas as regras que a gente precisa entender sobre o componente, versionamento, e logo abaixo a gente vai ter aqui as features do nosso componente. Toma um tempinho a mais depois para você poder entender mais sobre a documentação. O que eu vou te mostrar mais uma vez aqui é a prática, aquilo que funciona para a gente no dia a dia, tá? E a escolha desse componente aqui é porque ele está 100% atualizado. Até bem pouco tempo a gente utilizava outra biblioteca que é a MPDF. Só que ela não está nas PSRs, então a gente preferiu pegar o DOM PDF aqui para o PHP Tips, tá? Você vai ver que ele é bem simples de instalar, tem alguns exemplos aqui para você poder também gerar o seu PDF, é bem tranquilo também de a gente fazer isso. Só que eu quero te mostrar aqui é a forma simples para você entender os métodos, e depois a gente vai ver como carregar um cache de arquivos externos, onde eu posso montar a minha rotina para preparar o documento, e com esse cache a gente gera o PDF, show? Então tá aqui, ó, você tem uma classe DOM PDF, que é a classe onde a gente vai gerar, e você tem uma classe Options também, que depois com mais tempo você pode vir aqui e dar uma olhadinha nela para poder entender. Você pode trocar fonte, entre outros. Como eu estou trabalhando aqui com o meu projeto preparando o ambiente, eu posso fazer a mesma coisa utilizando CSS. Então, eu nem vou instanciar Options, tá? Fica a cargo de vocês aí. Bom, show de bola então, já sabemos aonde buscar o nosso componente. Vou fechar ele aqui. A gente já criou o nosso index, então se eu atualizar, eu vou acabar acessando ele, certo? E eu também vou acessar uma nova aba da Contents, só para a gente já deixar preparado aqui e ver os exemplos depois, certo? Então, Contents aqui, a gente tem um Profile, que é um HTML que a gente vai gerar, e a gente tem também um Users, que é uma tabelinha. A gente vai aprender a gerar os PDFs desses dois arquivos aqui de uma forma bem tranquila. Mas antes, vamos entender a classe, tá? Olha só, aqui abaixo, então, a primeira coisa que eu vou fazer é variável DOM PDF será igual a new DOM PDF, nosso objeto.
Aqui, ó, a gente tem o Options. Então, se eu for precisar mudar o comportamento através das opções da própria abstração da classe, eu vou fazer o quê, ó? Option será igual a New Options. E aí, eu vou setar esses options, né? Tem aqui, ó, o método set. Você tem lá char-root, admin password, admin username. Você pode restringir o acesso desse PDF, entre outras várias coisas. Fiz ali as configurações, né? Eu passo esse options lá para dentro e aí toda a geração do PDF vai ser dentro dessas regras. Como eu falei, eu não vou utilizá-las aqui no nosso exemplo. Então eu tenho lá o meu novo DOM PDF. Agora eu tenho que começar a escrever esse cara. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, ó. DOM PDF, eu vou dar um load HTML. Você percebe que eu tenho tanto load HTML quanto load HTML file. Nesse caso aqui, eu posso ir com um dir e apontar o caminho de um arquivo HTML que tem o conteúdo que eu quero imprimir em PDF, certo? Ele não aceita .php, então por isso que eu não gosto de utilizar esse método. A gente tem aqui algumas formas diferentes de atuar para poder gerar a mesma interatividade ou a mesma dinâmica de um arquivo PHP. Mas nesse caso aqui, ó, H1, vou fechar esse H1. Olá, mundo, como sempre, para a gente aprender uma nova tecnologia, a gente tem que começar debugando assim. Eu vou botar o seguinte, ó, esse é o meu primeiro PDF. Show de bola! Nesse caso aqui, eu estou só escrevendo. Se a gente acessar o navegador e atualizar, ó, obviamente que nada acontece. Eu tenho que dar os comandos de saída. Para que a saída aconteça, eu tenho que primeiro converter ou renderizar esse HTML em um arquivo PDF. E aí, para isso, eu vou dizer qual que é o tipo de papel e orientação que eu vou utilizar. Nesse caso, eu vou pegar o DOM PDF, set paper, a gente tem o size, eu vou botar aqui, ó, um A4, pode ser. E eu vou pegar a orientação, que pode ser portrait ou landscape. Se você quiser saber mais detalhes, eu posso segurar o command aqui no Mac, ou o Ctrl no Windows e clicar, ele vai abrir o método no nosso componente, e aí tem lá, ó, posso passar um header de carta, legal, A4 vai ser do A1 até o A10, tamanho de papel aí pré-definido, e a orientação a gente vai ter aqui o Portrait, que é o normal, e o Landscape, que é, aí seria o quadro, né? Eu vou pegar o Landscape só pra gente testar, você percebe que a orientação por padrão é Portrait, que é uma página realmente de impressão, só que eu vou jogar aqui só pra gente poder ver essa diferença, depois a gente desmarca, tá? Já tenho o papel, agora eu tenho que renderizar esse cara. Dou um PDF, vou rodar aqui o render, agora a gente já tem o PDF, a gente tem que escolher o output. Eu posso fazer o seguinte, ó, var_dump, dou um PDF, output, acessei aqui, atualizei, e a gente já tem o código fonte do nosso PDF. Como que a gente faz para colocar isso em tela, tá? A gente tem aqui algumas formas diferentes. A principal dela é a gente gerar um streaming. E aí eu posso fazer um streaming para download, ou seja, meu usuário vai receber o arquivo, ou eu posso simplesmente exibir o PDF renderizado em tela para ele poder fazer a leitura e tomar a ação que ele quiser. O mais simples, dou um PDF, rodo o streaming e aqui eu boto o nome do arquivo. Pode ser um file.pdf mesmo. Legal? Atualizei. Você percebe que já rodou aqui. Vou clicar em mesa, salvar, vai baixar o PDF. Se eu abrir, tá lá o nosso Olá Mundo. Esse é o meu primeiro PDF. Show? Você percebe que a orientação aqui, ó, é a landscape. Bom, show de bola até aqui. Se eu não quiser fazer o download e simplesmente abrir o nosso arquivo, eu vou botar uma vírgula, vou abrir um array e aí eu tenho várias opções que eu posso passar também. Se você clicar no streaming e abrir, você vai ter mais detalhes sobre essas opções, tá? Mas o que eu quero aqui, ó, é o attachment recebe false, ou seja, eu não quero forçar o download, eu vou abrir em tela. Se eu voltar aqui mais uma vez e atualizar, você vai ver que a gente renderizou o nosso PDF. Show? Vou fazer o seguinte agora, eu vou duplicar esse A4, vou deixar comentado aqui, vou remover só a orientação, a gente já vai mudar ele aqui para uma página de impressão mesmo, né? Posso botar o menos aqui, você percebe que a gente já está renderizando diferente. E eu posso passar aqui do A1 até o A10, por exemplo. Quanto maior o número, menor, obviamente, a área de impressão, né? O arquivo fica menorzinho, a gente vai tendo aí cartão de visita, entre outros diversos formatos. Eu vou manter o nosso A4 aqui, tá? Atualizei mais uma vez. Lembrando que esse PDF é renderizado em tempo real. E agora a gente vai aprender a utilizar aqui os nossos arquivos de exemplo. Vou fazer o seguinte aqui, ó, require, underline, underline, dir, ponto para concatenar. Vou pegar aqui o nosso contents barra e o primeiro vai ser o nosso users, legal? Vou atualizar aqui, você percebe que a gente tem um erro no nosso PDF. Então o que eu vou fazer, ó, voltar aqui abaixo e vou dar um die, só para a gente travar o código e poder entender o que está acontecendo. Se você perceber,
quando eu dou o require, eu trago todo aquele conteúdo presente, obviamente, para o nosso arquivo atual. E aí, uma coisa é muito importante. Quando você for projetar esses arquivos HTML ou PHP, que vão gerar o HTML para você poder gerar o PDF, é importante que você crie todos os caminhos absolutos. Porque você tem que pensar neles como palcos de conteúdo que vão ser projetados para você converter em PDF depois. Então, se você for ver o users aqui, o que a gente tem é bem simples. Eu estou primeiro aqui pegando o autoload, sempre com caminho absoluto, como eu falei. Estou gerando aqui uma lista de usuários. Tenho um CSS bem tranquilo aqui, está formatando geral, a body e uma tabela. Abaixo a gente tem a tabela, então, sendo aberta. Legal? E eu estou fazendo uma listagem dos usuários. Abaixo, gerado dia, que é aquele relatório que você viu em tela. Então, é um CSS bem simples, mas que te dá todo o potencial de utilizar o HTML para poder converter. Então, tudo que você tem dentro do HTML, com alguns pequenos cuidados, podem ser utilizados aqui para gerar um PDF. O segundo exemplo, já vou te mostrar agora, é exatamente o mesmo. Você percebe que eu tenho uma estrutura HTML padrão, tá? Então, abro o HTML, abro o head, passo dentro da head todo o CSS e fechei head. Abro o body, tenho ali as divs contents, fechei o body. É basicamente isso, as tags simples do HTML. Não pode inventar aqui, tá? Usar article, section e tal. É o básico. Tenho a mesma estrutura sendo inicializada, HTML head. Aqui eu vou ter um @page, que vai setar a margem de página, que já é uma tag mais específica para impressão. O meu body aqui, novamente, formatando a fonte, por isso que eu disse que você não precisa utilizar necessariamente o objeto options, tá? A nossa head aqui tem um position fixed e um top -70, que é exatamente a margem de página. Aqui é para gerar o cabeçalho. Depois eu vou ter aqui o footer, com a mesma aplicação de CSS, para ela ficar fixa e ser o rodapé do meu PDF, tá? Depois eu tenho aqui o page after, para fazer a contagem de páginas. E mais uma vez a formatação da tabela repetindo. E aí eu tenho lá a listagem agora com imagem. Aqui também é muito importante. Para usar a imagem no PDF, o caminho tem que ser absoluto. E tem mais um macete que eu vou te mostrar aqui, ó, porque eu estou utilizando a imagem do Gravatar. Então eu tenho que carregar externo essa imagem, tem um setup para fazer, tá? Depois da listagem, eu fecho novamente a tabela. E mais uma vez, é um conteúdo bem simples de se entender. Eu vou abrir aqui, ó, o nosso users e o nosso profile. Então, basicamente, a gente vai gerar o PDF dessa listagem, que já está no nosso arquivo principal, e eu vou ter também aqui o PDF desse segundo arquivo, que é uma listagem de usuários e que, inclusive, está repetindo. Se você for ver, ó, eu tenho um for, fechei esse for, vai repetir 5 vezes a listagem de usuário que eu tenho no banco de dados, certo? Então, HTML simples, só para você ver que, através da montagem do teu HTML, tu pode gerar qualquer tipo de documento em PDF. Com isso, então, a gente volta para o nosso exemplo e vamos aprender a carregar. Primeiro ponto, eu não posso simplesmente incluir o arquivo aqui, porque eu preciso que esse seja um HTML que eu vou jogar para dentro do método load.html e renderizar o PDF. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir uma seção de cache aqui. Então, ab_start. Quando eu abro essa seção de cache, tudo que está abaixo vai passar para dentro de uma variável cache do PHP. E aí eu não quero renderizar, eu não quero dar output. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A nossa variável PDF será igual ob_getClean. Ou seja, eu vou obter o conteúdo que está entre essas tags, certo? No caso é o nosso arquivo. E vou fazer um clean nele, não deixando que exista um output. Se eu voltar aqui e atualizar, você vai ver que não tem mais ali o HTML renderizado. Agora, se eu vim aqui e der um echo na PDF, atualizei, tá aí. Então, a gente acabou de executar um arquivo PHP e gerar uma variável através do cache executado. E isso que a gente quer para poder renderizar nosso PDF. Vou deixar um pouco mais simples aqui, ó. Variável DOM_PDF, load HTML, ob_getClean. Posso fechar aqui. Aqui, o papel continua sendo A4, renderizei ele para mostrar em tela. Atualizei, está aí o nosso PDF já gerado a partir do nosso HTML. Então é muito simples você manipular, desde que você tenha a estrutura correta e com os componentes, com o PHP interoperável, as boas práticas, a linguagem sendo utilizada do jeito certo, você consegue resultados aí muito rápidos, né? Tudo que a gente tinha que dar 1000 voltas antes, agora não precisa mais. Vamos ver o segundo exemplo? Eu vou voltar aqui mais uma vez, ó, e vou até copiar e comentar esse primeiro cara, certo? Vou abaixo aqui, colei. Agora, em vez de users, a gente vai pegar nosso segundo arquivo, que é o profile.php. Legal. Atualizei. Tá aí já o nosso arquivo
renderizado com o exemplo do profile, né? A gente tem aqui todos os dados e você percebe o seguinte, as imagens aqui, que a gente tem lá no nosso exemplo, ó, elas não estão carregando. Aqui eu tenho dois cenários diferentes. Um, que é uma imagem externa, vinda do Gravatar, né? Que é um plugin, um serviço que a gente utiliza para poder ter avatares. E eu tenho também a logo que está dentro da minha pasta. Então, numa eu tenho um caminho relativo, que tem que ser de acordo com o meu palco PDF, e a outra eu tenho um link externo, que eu tenho que permitir o acesso através da minha classe, do meu componente, da abstração da minha aplicação. Vamos ver como funcionam os dois, tá? Primeiro deles, quando eu for montar o meu palco, eu tenho que entender a arquitetura do projeto. Nesse caso, quem está chamando é a index, e o meu arquivo está dentro da contents, certo? Então, na nossa chamada, se eu vier aqui e remover tudo, deixando apenas o logo.png, no caso do acesso direto ao arquivo, vai funcionar corretamente. Já no nosso PDF, não vai funcionar, porque a gente não está no caminho correto. Então, o que eu tenho que fazer? Da index, eu entro na contents. Então, o meu SRC é contents/logo.png. Volto mais uma vez. Agora, o nosso exemplo não vai funcionar, mas o PDF, que é o que a gente espera, está correto, já com a logo, caminho certo. Então, por isso que eu falei, quando a gente for projetar a nossa aplicação para automatizar a geração de PDF, a gente vai sempre criar um palco e deixa esse palco para você poder chamar dentro da sua rotina da aplicação. Legal? Agora, as outras imagens, como eu falei, a gente tem que permitir o acesso externo. Para isso, eu volto na index.php e lá no construtor da DOM PDF, eu vou abrir um array e vou passar aqui, enable_remote. Vou pegar um true e é isso que eu preciso. Agora, esse parâmetro está dizendo o seguinte, pode baixar a mídia externa que eu me responsabilizo sobre isso. Quando você faz a configuração, você é responsável pela segurança aí da execução dessa rotina. Então, muito cuidado para que o seu palco não aceite injeções externas, né? Ter um input ou alguma coisa assim, você tem que tratar sempre, tá? Fora isso, tudo certo. Vamos lá mais uma vez para o nosso exemplo. Eu vou atualizar aqui a página e agora sim renderizar todo o nosso exemplo corretamente. Você percebe que já está com o cabeçalho certo, o rodapé já ficou certo também. Claro, aqui eu não converti a data, você pode converter, mas é só um exemplo, então eu mantive normal. Aqui já está certinho, né? Todos os dados do nosso usuário e está repetindo, como eu falei, algumas vezes para a gente gerar novas páginas. Show? Então tá aí mais um exemplo, mais uma rotina construída. Como eu falei, dentro da sua aplicação, você pode ter ali uma pasta onde vão ter palcos diferentes para rotinas diferentes que você precisa. Tenho que gerar um documento, tenho que gerar um contrato, você tem o palco do contrato, onde você entra com as variáveis certas para poder alimentar, pode ser até por URL essas variáveis, né? E, enfim, tem que construir uma rotina e automatizar. Como fazer você já sabe. Gera o HTML, depois converte ele para PDF, você pode fazer o download ou simplesmente exibir em tela. E assim, a gente conclui aqui mais um episódio do PHP Tips. Tua missão agora é compartilhar esse vídeo lá no teu grupo de desenvolvimento e no teu perfil, senão tu vai esquecer o ponto e vírgula e o exemplo não vai funcionar na tua máquina. E olha só, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, como que tu vai implementar ele aí na tua rotina, no teu sistema, para que a gente possa ter ideias juntos e implementar novas coisas e principalmente, deixa uma dica aqui para mim ou uma sugestão para o próximo episódio. Eu conto com a tua ajuda para poder ter essas ideias. Legal? Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.